igreja do avivamento. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Diga eu. Então bate na palma da mão do irmão que está do teu lado e diga glória a Deus. Segura no ombro do teu irmão que está do teu lado. Olha na bila dos olhos dele. Faz cara de profeta. E diga: eu ministro na tua vida, irmão, a alegria do Senhor. Diga: a tua alegria não vem das circunstâncias, não vem de pessoas. A tua alegria vem do Senhor. Olhe para outra pessoa, pegue no ombro de outra pessoa e diga assim para ela: a tua alegria. Diga assim: eu ministro a alegria do Senhor na tua vida. A tua alegria não vem de dar certo ou não dar certo o que você tem pedido ao Senhor. Isso não determina a tua alegria. Diga: a tua alegria independe de dar certo ou não dar certo os teus projetos, porque a tua alegria depende tão somente do que já deu certo na cruz do Calvário. Eu não sei se você entendeu, mas se você entendeu, pode ser melhor para o Senhor. Aplauda mais forte e diga glória, 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 glória a Deus. A nossa alegria, ela não é condicionada, porque a nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é a pessoa de Jesus. No dia que você entender isso, as pessoas vão começar a chegar para você e vão dizer assim: por que tu está toda hora alegre? Eu não entendo por que você está toda hora alegre. Qual é o segredo de estar toda hora alegre que nem você está? E você vai dizer: Jesus, Cristo em mim, é o segredo da minha incondicional alegria. Diga glória a Deus. Pastor, mas todos nós, pastor, não temos Cristo. Entenda, nem todo mundo tem Cristo formado em vós, porque aqueles que têm Cristo formado em vós, eles têm uma alegria incondicional. O mundo pode estar se acabando, mas ele está feliz, e ele está forte, porque a alegria do Senhor é a sua força. Amém ou não amém, queridos? Vamos de Bíblia, sim ou não? Quem quer aprender nessa noite? Amém, gente? Então pega a tua Bíblia, abre comigo em Lucas, capítulo de número 16, versículo 19. Nós estamos em uma série de mensagens sobre batalha espiritual. Quem tem vindo os últimos domingos, levanta a mão e diz amém. Hoje é o 6º domingo da nossa série de mensagens sobre batalha espiritual. Hoje é o nosso 6º domingo. Você que perdeu algum domingo, vai lá no meu canal no YouTube, Alisson Silvestre. Aí lá tem a ministração 1, a ministração 2, a ministração 3, a 4, a 5. E hoje a gente vai para a 6ª ministração. Quem trouxe papel e caneta para anotar, levanta a mão e diz amém. Amém? Lucas 16, 19. Leremos na versão ACF. Na medida que você for encontrando, vai ficando de pé no seu lugar, para a gente ler todo mundo junto, pé, demonstrando reverência. Pastor, é pecado se ler sentado? Não estou dizendo isso, gente. Eu não estou falando isso, tá? Mas nós precisamos, sabe, ser devolvidos à reverência. A igreja do Senhor contemporânea tem se tornado cada vez menos reverente, irreverente. As pessoas, elas ficam saindo toda hora, elas ficam mexendo no celular na hora do culto, elas ficam conversando. O que é isso, pastor? Isso aí é irreverência, é falta de respeito. E você que é pai, você que é mãe, você já tem que ensinar seus filhos sobre a reverência.
sobre o respeito. Não que é pecado, não que é pecado. A gente pode ler todo mundo sentado agora se quiser, tá certo? Não é errado, mas nós temos que ter alguns costumes, ou trazer de volta alguns costumes que vão dar a entender o respeito que foi perdido ao longo do tempo. A palavra de Deus, ao momento do culto. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Lucas, capítulo 16, verso 19. Diz assim: ora, havia um homem rico. Um homem o quê? Rico. E vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Se vestia de quê? Isso. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Versículo de número 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. O que era Lázaro, gente? Mendigo. Qual era o nome do mendigo? Lázaro. Que jazia cheio de chagas à porta daquele quem? Do rico. Verso 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Quem que desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico? Lázaro. Quem era Lázaro? Mendigo. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. 22. E aconteceu que o mendigo morreu. Quem morreu? Quem era o mendigo? Lázaro. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Levado por quem? Para onde? Para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Verso 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento. Ele estava como? Ele fez o quê? Ergueu os olhos. Ele estava onde? No inferno. Diga, no inferno. No inferno ele ergueu os olhos e estava em tormento. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Presta atenção nisso, eu vou explicar tudo isso para você hoje. 24. E clamando disse: Pai Abraão. Quem que clamou, gente? O rico, tá? Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. 26. E além de tudo isso, está posto um grande, o quê? Abismo. Você grifa aí, abismo. Entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. 28. Pois tenho 5 irmãos. Quantos irmãos? Para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. 29. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Verso 30. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Verso 31. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Quem crê que essa palavra é de Deus, queridos? Então desocupa as tuas mãos agora, coloca a tua Bíblia sobre o teu assento, põe a mão esquerda no teu coração, levanta a mão direita para o alto, fecha teus olhos e vamos agradecer ao Senhor pela palavra dessa noite. Paizinho querido, Paizinho amado, obrigado, te rendemos graças, ó Deus,
porque o Senhor é bom. Obrigado pelo acesso à palavra, por cada ensinamento, por cada estudo, Senhor, cada banquete que nos é servido aqui aos domingos à noite, Pai. Como tem sido bom se deliciar, se banquetear. Senhor, como tem sido bom se regozijar na Tua presença, como filhos que amam o Pai e que sentem o amor desse Pai amoroso. Obrigado, Jesus. Fala conosco nessa noite, que seja um destravar na vida de todos que aqui estão, Pai, um descortinar, Senhor, um arrebatar de entendimento, uma subida de nível, Senhor, em maturidade, em transição, Senhor, do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor, de transição, Senhor, de uma vida sem sentido para uma vida verdadeira, de uma vida perdida, Senhor, para uma vida com propósito. Nos ministra nesta noite, Pai, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Sente-se, por favor, tome seu assento. Queridos, que bom estar aqui com vocês. Quantos estão aqui pela primeira vez? Levanta a mão para eu ver. Tem alguém pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Cadê lá atrás? Tem alguém pela primeira vez lá atrás, gente? Sejam bem-vindos. Olha, tem bastante gente pela primeira vez hoje. Eu estava sentindo isso no meu espírito. Né, Regis? Eu nunca perguntei, Regis, quem estava pela primeira vez. Hoje eu perguntei, né? Eu estava sentindo no meu espírito, tem umas 10 pessoas hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindos a essa casa, essa é a casa do Pai. E se você é filho ou deseja ser, você está no lugar certo. Puxa a cadeira, sente à mesa, porque o Pai preparou um banquete antes de você chegar aqui. Não se envergonhe, você é filho, né? O espírito de orfandade persegue todos nós, né? E ainda que o Pai nos receba como filhos, a gente fica esquisito, né? Fica olhando assim, observando. Em vez de desfrutar, a gente fica olhando, observando, ver se consegue se encaixar ou não. Tipo assim, será se eu pertenço mesmo, né? Em vez de se deliciar, de desfrutar, de se lançar nos braços do Pai, a gente fica meio que esquisito. Por causa dessa crise de pertencimento que existe dentro de nós, né? Por conta do pecado original. Mas em Cristo Jesus nós somos filhos por adoção. Amém? Quantos aceitam a sua filiação aqui? Digam amém. Glória a Deus por isso. Que você sinta o amor do Pai aí onde você está, tá bom? Você que está pela primeira vez, você que já está aqui já faz um tempo, que você sinta o amor do Pai aí onde você está de alguma forma. E você seja aliviado, consolado, fortalecido, direcionado, estruturado, potencializado e impulsionado, para quando você sair daqui, você viva o propósito para o qual Deus te chamou, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma restrição. Tira o freio de mão e pisa no acelerador, porque a hora é chegada, queridos. Não há mais tempo a perder. Na verdade, nós temos que remir o tempo, porque Ele está voltando. Nós estamos vivendo a última hora. Respire fundo e valorize o ar que entra nos seus pulmões. E use esse ar para transbordar o Evangelho e a vida de Deus sobre tua família, sobre os teus colegas de trabalho, sobre a galera lá do teu colégio. Viva cada instante, cada segundo, cada respirar, para a glória de Deus, porque Ele está voltando. Amém ou não amém? Essa noite é a noite de encher as botijas. Quem é a noiva do Cordeiro aqui? A questão é, a botija está cheia ou não está cheia de azeite? Essa noite é a noite de encher, tá? E que você saia daqui com as botijas cheias em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá. Você que está pela primeira vez, eu desafio você a ir lá no canal, no meu canal no YouTube, e assistir as outras pregações, ok? Que é para você aprender. Você pegar o que foi ensinado, tem toda uma base que foi ensinada,
estruturar o que você vai receber hoje. Pastor, mas eu vou receber de Deus algo hoje, mesmo eu não tendo vindo os outros domingos? Claro que vai, você vai receber. Só que você vai receber em uma porção específica. Na totalidade, você precisa pegar a compreensão para você receber na totalidade, porque a questão é uma vida estruturada lá fora. Por isso que eu estou aqui todo domingo, para ensinar você o que você não está aprendendo lá fora, o que você não aprendeu nas outras igrejas que você passou, porque a maioria dos pastores tem preguiça de estudar, preguiça de ensinar o povo. Aí você só aprende, escuta a mesma coisa a vida toda e não entende. Eu estou me esforçando aqui todo domingo para ensinar você, preparar você, para você chegar lá fora e arrebentar, porque o culto não começa às 6 horas, o culto começa quando você sai por aquela porta. Então você tem que entender aquilo que você não entende. Não existe vida secular e vida dentro da igreja, não existe. Existe você como igreja, porque igreja não tem 4 paredes, igreja tem 2 pernas. Igreja não é para onde você vai, igreja é quem você é. O dia que você entender isso, a chave vira. O glória a Deus que você tem que dar não é aqui dentro, é a tua vida ecoando um glória a Deus eterno através da tua maneira de viver lá fora. Aí você tem que discernir, né? Você tem que discernir, porque os mundos, está escrito lá em Hebreus, foram feitos pela palavra de Deus. Presta atenção. Tudo que foi criado não foi criado por aquilo que é aparente, porque Deus é Espírito, é o que está escrito. Deus é Espírito. Os mundos foram criados pelo Senhor, pela palavra de Deus. Ok, que mundos? Mundo espiritual e mundo natural. Escreve, crente. Você que não anotou ainda, mundo espiritual e mundo natural. Eu estou usando os mesmos lados todo domingo, que é para você entender, não se perder. Mundo espiritual e mundo natural. Aí eu expliquei para você nesses últimos domingos, já que você é tripartido, ou tricótono, corpo, alma e espírito. Existe uma vertente na psicologia que vai ratificar isso, consolidar isso que eu estou lhe dizendo. O que é a psicologia? A psicologia é a ciência da alma. Ou seja, estudos científicos corroboram o que a Bíblia já ensina há milhares de anos. Quem está entendendo isso, diga amém. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Tripartido, corpo, alma e espírito. Então vamos lá. Deus fez o teu espírito dentro dele. Ele gerou você em espírito dentro dele, como uma mãe gera um filho dentro dela. Deus gerou você em espírito dentro dele antes da fundação do mundo, é o que diz a palavra de Deus. Então, você não nasceu quando a sua mãe te teve aqui na terra, você nasceu antes da fundação do mundo. Aí a gente já resolve um bocado de treta relacionada à crise de paternidade e de pertencimento, porque tem gente que não consegue se encontrar no plano de existência. Por quê? Porque a mãe abandonou, porque o pai não assumiu, porque na certidão de nascimento não tem o nome do pai, porque a mãe tentou abortar, não foi planejado. A pessoa fica em uma crise eterna, em uma crise existencial eterna, e ela fica fazendo e vivendo em busca de se encontrar, porque ela está perdida. Ela não entendeu que ela tem um propósito muito maior do que essas paranoias que permeiam o campo da mente dela, que ela vai conseguir resolver facilmente no Senhor. Presta atenção nisso. Quem é filho de pai divorciado? Levanta a mão para eu ver. Ok. Quem foi criado só pela mãe? Levanta a mão para eu ver. Quem foi criado só pelo pai? Levanta a mão para eu ver. Quem foi criado pelos avós? Levanta a mão para eu ver. Olha, gente,
Olha que doideira, que loucura isso. E se você for buscar dentro de você, você vai encontrar facilmente questões mal resolvidas. E é isso que eu quero que você entenda. Tem questão que você não precisa nem resolver, você só precisa se desfazer delas, porque no Senhor elas já estão resolvidas. É isso que eu quero que você entenda. Você é plano de Deus antes do teu pai e da tua mãe te planejar. Você já era plano de Deus. Pastor, mas eles não me planejaram. Mas Deus te planejou. Coloca isso na tua cabeça. Deus te planejou. Você é amado do Pai, você é amada do Senhor. O Senhor sonhou contigo ainda que teu pai não tenha sonhado contigo. O Senhor sonhou contigo ainda que a tua mãe não tenha sonhado contigo. Ele é teu pai. Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 6 sobre paternidade, sobre a paternidade de Deus. Se o vosso pai humano, ele quer o bem para os seus filhos, imagina o pai perfeito. Aí Mateus 6 vai falar só da paternidade de Deus sobre a tua vida. Gente, isso é muito poderoso. Então começa a entender que você foi planejado por Deus. Pastor, eu tenho uma certa dificuldade de entender isso, mas é muito fácil de entender. Imagina uma corrida com milhares de espermatozoides. Milhares de espermatozoides. A chance de você nascer, de ser você, a pessoa, resultado da fecundação, é 0,000000001%. Ou seja, quase impossível. O que isso significa, pastor? Isso significa que você é o impossível em personificação. E você ainda vive como um incrédulo. Você está vivo hoje, é um milagre de Deus, porque poderia ser qualquer outra pessoa, mas foi você. Deus disse um sim para você, porque o seu espírito já estava pronto nele. Então, eu me lembro aqui, era o Regis que estava aqui, o Yuri aqui, o Fabrício aqui e o Igor ali. O Regis na representação de Deus, o Yuri na representação do espírito humano que foi criado, gerado dentro de Deus. E aí Deus sopra o Ruach Kadosh, o Espírito do Santo, o sopro, e o espírito do homem sai de dentro de Deus, entra na matéria, o boneco inanimado feito pelas mãos de Deus, porque tudo Deus falou para criar, mas quando ele foi fazer o homem, ele fez com as próprias mãos. Diga, eu tenho a digital de Deus. Acho que você não entendeu o seu nível de importância. Se você tivesse entendido o tanto que isso é importante para Deus, você não vivia nessas crises de vitimismo, de coitadismo que você vive. Você não vivia andando de cabeça baixa, você vivia andando de cabeça erguida, porque quem é filho do rei não anda de cabeça baixa. Pastor Alisson, mas eu estou passando por tanta dificuldade. Ergue a cabeça, irmão, não importa a dificuldade que você está passando. A questão é que você é filho do rei, então tem uma coroa reservada para você. Acabou-se, o que é teu está guardado. Passa pela prova dando glória a Deus. Tem que voltar, irmão, para os hinos antigos, para os hinos de guerra, né? Porque hoje em dia o pessoal fica só assim, ó. Lindo, lindo, lindo és, lindo, eu quero calçar tuas sandálias, né? Quando eu era pré-adolescente, as músicas que a gente cantava era: eu vou passando pela glória, dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. A gente ia lá pro telefone público, botava uma fichazinha, aí ligava para a rádio para pedir a música. Eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha 12 anos de idade. Eu botava a fichazinha, ligava para a rádio e pedia 500 graus da Cassiana, né? Estava no auge. 12 anos, deixa eu ver aqui quantos anos atrás. 22 anos atrás. E, rapaz, eu tô ficando velho. Meu Deus do céu.
Mas olha, gente, coloca na tua cabeça que o caminho é um caminho estreito, mas vai chegar uma hora que ele vai se alargar. Vai chegar uma hora que você vai passar por um portal e você vai entrar na terra prometida, na Nova Jerusalém, para reinar com ele. Detalhe: aqueles cujo Cristo foi formado em vós. Quem estava aqui no Spark, que eu ministrei sobre conhecer Jesus e conhecer Cristo? Levanta a mão. Aí depois vai lá ver a palavra, está lá no YouTube. Que palavra forte. Para conhecer Cristo tem que conhecer Jesus primeiro, mas nem todo mundo que conhece Jesus conhece Cristo. Tem Cristo formado em vós. Depois você vai assistir lá a palavra lá, não vou pregar sobre isso hoje. Mas presta atenção. O Senhor soprou. Ele soprou o Espírito. Qual é a palavra no original? Neshama. Ele soprou o Espírito, a Neshama. A Neshama encontra o Bassar. Não é bazar, bazar é de roupa. O Bassar, que é a matéria, o boneco lá feito pelas mãos de Deus, o corpo humano, o Bassar. O Espírito, a Neshama, encontra o Bassar. Quando isso acontece, dá origem a, que era a representação do Igor aqui no teatro que a gente fez, a Nefesh, que é a alma vivente, ok? Então, vamos lá, o que é você? Para você entender, você tem que entender o que é você, para você compreender como que você batalha espiritualmente. Então você é uma alma vivente, você é uma alma que possui dois corpos, um corpo natural e um corpo espiritual, certo? Então, corpo, alma e espírito. Você é uma alma que possui um corpo natural, eu já lhe mostrei isso na Bíblia, tá? Semeia-se corpo natural, colhe-se corpo espiritual, é o que diz o apóstolo Paulo, certo? Então vamos lá, corpo natural para interagir com o mundo natural, corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual. Você é o único ser da criação capaz de interagir com os dois mundos. Quais são os mundos? Esse meu lado aqui é o natural, esse meu lado é o espiritual, certo? Vamos lá de novo. Quais são os dois mundos? Vixe, esse lado aqui, ó, porque o lado natural, né? Quem caminha no natural, irmão, ó, tem que caminhar no espiritual. Vamos lá de novo, gente. Ó, vamos lá. Você é o único ser de toda a criação capaz de interagir nos dois mundos, mundo de forma simultânea e consciente. Então você pode interagir no mundo natural, que isso todo mundo já faz naturalmente, e interagir no mundo espiritual. Poucos fazem isso. O apóstolo Paulo chama isso de orar sem cessar. É uma vida conectada com o Senhor, uma vida com a mente de Cristo, uma vida de relacionamento com o Pai perfeito, ok? Mundo espiritual, mundo natural. Nós aprendemos que tudo que existe não foi criado por aquilo que é aparente. Ou seja, o que está no natural não originou-se do natural. O que está no natural primeiro foi gerado no espiritual. Eu já mostrei isso para vocês, tá? Que tudo o que Deus manda fazer aqui no mundo natural nada mais é do que a semelhança daquilo que existe no espiritual. Inclusive você foi feito primeiro espiritual para depois ser feito
natural. Quem está entendendo isso, gente? Amém ou não amém? Domingo passado, nós falamos sobre a morte física. O ser humano, quando morre fisicamente, a morte foi apenas do corpo natural. Então, no natural, ele deixa de existir, no mundo natural. Porém, no mundo espiritual, ele continua existindo, porque ele ainda tem um corpo espiritual, uma alma nesse corpo espiritual, que vive no mundo espiritual, mas no mundo natural ele já foi sepultado. Por isso que aqueles que morrem em Cristo, esses têm lucro. É o que diz a palavra de Deus: morrer com Cristo, em Cristo, é lucro. Aqueles que morrem e estão em Cristo, eles foi beneficiados. Por quê? Porque agora eles terão vida, e vida eterna no mundo espiritual. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então vamos lá, gente. Bem fácil para você entender. Bem fácil para você entender a questão do tripartido, tá? Vem 3 voluntários aqui, aí a gente entra na passagem que foi lida. Só para eu consolidar o que eu estou ensinando aqui, que eu expliquei domingo passado, mas eu sei que tem gente que tem dificuldade de entender, porque é a primeira vez que está aprendendo isso. 3 voluntários, pode vir, pode subir. O pessoal pensou que tu estava vindo para cá, Daniel. Ó, teve gente que sentou porque pensaram que tu estava vindo. Vem mais um. Tu estava aqui domingo passado, não era? E era nesse mesmo canto, não era? Ó, então vamos lá. Aqui é uma única pessoa, certo? Bora, vamos desbuiar o milho? Sim ou não? Amém? Então, corpo natural, a alma vivente, corpo espiritual. Vamos para o original. Baçar, Nefesh, Neshama. Beleza? Então vamos lá. Aqui é a alma vivente, é quem é você. Você tem um corpo natural e tem um corpo espiritual. Por ter corpo natural e corpo espiritual, você pode interagir no plano natural. Porque no dia que você perder o corpo natural, que o corpo natural morrer, você não consegue mais interagir aqui. É ou não é? Quem está entendendo isso? Você pode querer, irmão. Você pode querer interagir, você não consegue. O texto que a gente leu, que o rico queria aparecer para os irmãos para poder avisar para eles que o que era pregado era verdade, para eles se arrependerem, para eles se voltarem para Deus. E Abraão disse: não dá. Não dá. Porque o corpo natural já morreu, mas o espiritual continua vivo. Se o corpo natural morreu, não dá mais para interagir com o mundo natural. Não dá mais. Quem está entendendo isso? A gente vai já para o texto que a gente leu. Beleza? Mas olha só. Gruda aqui os dois aqui. Gruda, abraça. Os homens é um medo, mas... Aqui é uma pessoa só. É uma pessoa só. Essa pessoa, no mundo natural, ela morreu. Foi atropelada, uma bala perdida, uma doença. Eita, é repreendido, né? É natural. No mundo natural é assim. A gente vai morrer. Certo? Todo mundo vai morrer. Ok? A questão é se você tem Cristo formado em vós ou não. A questão é essa. Tá? Mas que todo mundo vai morrer, vai. Se Jesus não voltar antes, é claro. Então, essa pessoa morreu. Se ela morreu, o corpo natural não tem mais vida. Deita aí como se estivesse sepultado, vai. Vem um voluntário aqui para fazer aqui um voluntário, só um voluntário, só um.
Vem, Alisson. O Alisson que gosta de teatro. Vem tu. Tá mais perto. Fica aqui atrás dele. Tu vai ser a lápide. Tu é a lápide. Faz cara de lápide. A lápide é aquela plaquinha que fica lá na... Fica pelo menos de joelho aí, perto, porque tá muito grande essa lápide. Faz assim, como se fosse uma cruz, vai. Isso é um X, né, não? Rapaz, o povo do teatro, o negócio tá meio difícil, Cassie. Tem que saber o que é que esse povo tá comendo antes de vir pro culto. Então, aqui morreu. Aqui é a lápide. Aqui é o corpo natural. Não se mexe não, tu tá morto. Esse morreu. Passa pra... Esse camarada, que é uma alma vivente, perdeu o corpo natural, mas continua com o espiritual. Ou seja, com o corpo natural e com o corpo espiritual, ele pode interagir no mundo natural e no mundo espiritual de forma simultânea e consciente. Só que o corpo natural morreu. Então agora ele não consegue mais interagir no mundo natural, mas ele ainda consegue no mundo espiritual, porque ele continua tendo um corpo espiritual. O espírito e a alma continuam acoplados. Quem lembra que eu ensinei isso domingo passado? Beleza? Aí aqui a questão é se essa pessoa que continua tendo um corpo espiritual, se essa pessoa teve Cristo formado nela. E a gente vai partir agora para essa ideia através desse texto que a gente leu do rico e do Lázaro. Vamos dar uma salva de palmas para os meninos. Tá, então bora nós, gente, ó. Primeira coisa que eu quero que você entenda é: essa passagem que Jesus vai nos contar aqui do rico e do Lázaro não é uma parábola. Diga, não é uma parábola. Por quê, pastor? Porque parábola não tem nome. Tá? Anota isso. Parábola não diz o nome de ninguém. Todas as vezes que é citado o nome da pessoa, não é parábola. Ok? E ainda que fosse uma parábola, toda parábola, ela é a semelhança da realidade espiritual. Ainda que fosse uma parábola, tá? Mas não é uma parábola. Por quê? Porque aqui cita o nome do mendigo. Qual o nome do mendigo? Lázaro. Então, se cita o nome, não é uma parábola, é uma história real. Diga, repita comigo: a história do rico e Lázaro é uma história real, contada por Jesus. Ok? Beleza, gente. Então, vamos lá. Essa passagem, essa história, chamada de história do rico e do Lázaro, ela é uma história que vai nos mostrar a operacionalidade do mundo espiritual. Nós estamos falando de batalha espiritual. Nós temos que entender como que funciona o mundo espiritual. Nós temos que entender como que a gente funciona espiritualmente. Isso tem que ficar muito claro, porque senão você vai ser aqueles crente meia boca, despreparado, que começa a orar repreendendo, ora repreendendo demônio, não sei o que e tal, e se sentir alguma coisa ruim ou tiver a impressão que viu um vulto, já fica com medo, né? Já fica, aí que foi isso? Tu viu que eu vi? Né? Por quê? Porque você não entende. Você só age no natural, como um religioso. Você não entende como que funciona no mundo espiritual. Você não entende o poder que está sobre a tua vida. Quantos estão compreendendo isso que está sendo dito? Ok, gente? Então Jesus vai ensinar aqui sobre a operacionalidade do mundo espiritual. O camarada morreu no mundo natural, imediatamente vem anjos
vem anjos buscar esse camarada. Olha só, morreu. Quem já levou uma queda aqui de bicicleta ou de moto e achou que tinha morrido quando abriu os olhos? Levanta a mão. Você levou a queda, aí você abre os olhos, você vê as pessoas e você diz, são os anjos? Né? Mas é mais ou menos isso. Você morreu, você abriu os olhos, vai ter uns anjos pegando você, buscando você, né? E aí, gente, esses anjos, eles vão levar você para um lugar. Talvez sejam as pilhas aqui. Corre aí para trocar aqui. Oi, som, oi. Oi, som, oi, ok. Vamos lá, gente. Retomando. Quando você morrer no corpo natural, você permanece vivo no corpo espiritual. Quem entendeu isso? Ok? Então você não morre. Você continua vivo. Você só perdeu o corpo natural. Certo, gente? Você continua vivo no corpo espiritual. Só que quando você morre no corpo natural, os anjos vão vir pegar você. E eles vão levar você para um lugar. Que lugar é esse, pastor? Escreva, catótera. Anote. Catótera. Ou regiões baixas. Eu quero que você escreva, para você aprender. Catótera, ou regiões baixas da terra. Anote. Presta atenção, gente, ó. Lázaro, quando ele morreu, o texto que nós lemos aqui vai dizer que ele foi levado para o seio de Abraão. Sim ou não? Aqui, ó. Versículo de número 22. Coloca na tela para mim, Lucas 16, 22. Coloca na tela para mim. Lucas 16, 22. Ó, e aconteceu que o mendigo morreu no corpo natural, tá? E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Você vai grifar aí seio de Abraão. Onde é que fica o seio de Abraão? Na catótera, que são as regiões baixas da terra. Pera lá, vou explicar para você. E morreu também o rico e foi sepultado. Foi sepultado o que, gente? O corpo natural, certo? 23. E no inferno, gente, ou Hades, tá? Onde que fica? Fica na catótera também. A gente vai já falar sobre isso, que são as regiões baixas da terra, certo? Ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha só, presta atenção. A catótera, que são as regiões baixas da terra, ela é dividida em 3 partes. Quantas partes? 3 partes ela é dividida. Ela quem? A catótera. O que é a catótera? Regiões baixas da terra. Escreve aí, crente, que é para você. Anota aí no bloco de anotação, anota no caderno, tá bom? Para você aprender, tá? Ela é dividida em 3 partes. A gente pode até aqui, vamos ver aqui um teatro aqui para ajudar vocês. Vem aqui três pessoas. Vem 3 pessoas aqui para ajudar aqui na explicação.
Tem que ser rapidinho, gente. Vocês estão demorando demais. 3 pessoas, vamos lá. Vem, filha. Ó, mais 2. Não, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo não, né? O restante senta. Só mais 2, gente. Ó, essa bagunça toda aí. Aí. Pronto. Vem 2 para cá, para cima. Vem uma para cá, para baixo. Vem cá, filho. Qual é seu nome? Júlia? Tá. Fica aqui, Júlia, aqui embaixo. Pronto. Se combinaram, né? Da outra vez veio só homens, agora veio só mulheres, né? Júlia, tu vai virar para cá. Fica assim um pouquinho de lado para a igreja ver um pouquinho do teu perfil. Que assim, ó. De lado. Pronto. Aí vocês vêm um pouquinho mais para cá assim, ó. Pronto. Tu é Abraão, certo? Faz cara de Abraão. Tu é Lázaro, o mendigo. O pessoal acha graça, não sei por quê. E você é o rico que está no tormento, que está sofrendo, que está com sede, está no fogo, está no tormento. Faz cara de quem está passando por um tormento. Pode fazer, não fique com timidez não. Gente, ó, presta atenção. Aqui é como se fosse a catótera. Se eu pudesse desenhar para você numa lousa, ficaria melhor, tá? Mas eu vou usar aqui o ambiente que eu tenho para poder ajudar vocês a aprender. Vocês entenderam que o rico está aqui embaixo, certo? A catótera, ela é dividida em 3 partes. O que é catótera, gente? Regiões baixas da terra, tá? Dividida em 3 partes. Lá embaixo, a região mais baixa é o Hades, que é o inferno. Hades ou inferno, é a mesma coisa. Aqui no meio existe um abismo ou Tártaro. Anota. Tártaro ou abismo, escreve. Hades ou inferno. Tártaro ou abismo. E aqui em cima, seio de Abraão ou Sheol. Escreve. S-H-E-O-L. Sheol. Ou seio de Abraão. Certo? Seio de Abraão ou Sheol. Tártaro ou abismo. Hades ou inferno. Presta atenção. Os anjos trouxeram o mendigo Lázaro para o... Trouxeram o mendigo Lázaro para onde? Vai. Seio de Abraão ou... Não é Xerol não, gente. Sheol. Misericórdia, pelo amor de Deus. Não vai sair falando as coisas erradas e dizer que foi o pastor Alex que ensinou, não. Sheol. Certo? E o rico foi levado para o Hades, para o inferno. Escuta. Vamos ver aqui na Bíblia que fica... Porque se eu só narrar para você, aí você vai achar que sou eu que estou inventando. Vamos aqui para a Bíblia, para você ler na Bíblia, você entender que é a Bíblia que está falando aqui, ó. Versículo 24. Lucas 16, 24. Aqui na tela já. Diz assim: e clamando disse... Olha aqui, coloca o 23. Coloca o 23 aí. Tá, olha só. Presta atenção, ó. E no inferno ou Hades, ergueu os olhos, e estando... Ergue os olhos para cá. Levanta aqui para cá, olhando para Abraão, que é Abraão, ó. Ancião aqui, ó. Pronto. Vai, ó, eu vou falando, aí vocês vão fazendo teatro, tá certo? Ó. E no inferno o rico ergueu os olhos. Usa a mão também assim, para dizer que ergueu os olhos. Vai, faz assim, ó. Isso, pronto. Estando em tormento. Tu tá em tormento. Vai, faz tormento. Desespero, vai. Isso.
Viu ao longe Abraão. Ela só arregala os olhos. Vai. Viu ao longe Abraão. E Lázaro no seu seio. Lázaro junto com Abraão. Mas seio não é nos... Seio é o local. Seio de Abraão. Vai. Não faz o teatro errado não, porque senão o povo vai entender errado. Daqui a pouco vão dizer que o pastor disse que Abraão tinha seio. Vamos lá, pessoal. Vocês têm que me ajudar, gente, pelo amor de Deus. Versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. É tu. Gente, primeiro tabu aqui, mito que a gente tem que quebrar. Quem já ouviu dizer... Fica de joelho aí. Quem já... cuidado com o vestido aí. Quem já ouviu dizer que quando a pessoa morre, ela esquece de tudo? Não lembra mais de nada. Quem já ouviu dizer isso? Mentira. Fala para a pessoa que está do teu lado, diga assim: lembra de tudo. Lembra de tudo. Ó o rico aqui, viu de longe, Abraão. Ó o detalhe. Meu pai Abraão. Ei, gente. Filho de Abraão. No inferno. Cuidado, viu? Que tem muita gente que tem título de filho, mas vai para o inferno. Porque a questão é Cristo formado em você. Não é só o título. Título muita gente tem, Olha a linguagem do camarada no inferno. Meu pai Abraão. E aí ele olha para Lázaro. E ele reconhece Lázaro também. Sim ou não? Olha o que o texto diz aqui, Olha o que o texto diz aqui, verso 25. 25, Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste. Aí ele começa a trazer a memória. Lembra-te, ou seja, morreu, vai lembrar de tudo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: morreu, vai lembrar, irmão. Não vai esquecer não. Quem está entendendo isso? Morreu, vai lembrar. Olha só, vamos aqui continuar aqui, verso 27. Não, 26, gente, perdão. 26. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós. Abismo, circula aí, escreve o quê? Tártaro. É só tu lembrar de dente sujo, né? De dente que precisa de limpeza. Tártaro, escreve aí ao lado de abismo, Tártaro. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Vamos lá, gente, morreu, escuta, morreu, o anjo vai conduzir para Catótera, regiões baixas da terra. Se for para o Hades, não tem como vir para o seio de Abraão. Se for para o seio de Abraão, não tem como vir para o Hades. Tem um grande abismo, o Tártaro, entre eles. Quem está entendendo isso? A gente já coloca por terra aí a heresia do purgatório. Essa ideia de que a pessoa morreu, aí você vai passar 7 dias rezando e acendendo vela para ela, porque a alma dela está penando, né? Aí tem a ideia daquela reunião lá do 7º dia, que é para a pessoa que está no purgatório, ela poder ser absorvida. Isso não existe, tá? Morreu, os anjos vêm, pegam você, que é você é a alma que tem um corpo espiritual, leva você ou para o Hades, ou para o Sheol, que é o seio de Abraão. Se você foi para o Hades, não tem como vir para o seio de Abraão. Há um grande abismo, que é o Tártaro,
que divide, que separa, impedindo quem está no Hades vir para o seio de Abraão e quem está no seio de Abraão ir para o Hades. Se você for para o seio de Abraão e os teus amigos tudinho para o Hades, para o inferno, você não vai ter como ficar chorando. Ai, Senhor, os meus amigos, Senhor, estão tudo no inferno, eu quero ir para lá também para ficar com eles. Eu sei que você gosta muito dos seus amigos que foram para o inferno, que você está no céu de Abraão e queria ir para o inferno junto com eles, mas você que está no céu de Abraão, não vai dar para ir para o inferno mais. Posso ouvir um glória a Deus? Essa é a hora de você dar glória a Deus. E quem está lá no Hades, né? Ai, meu Deus, eu devia ter ouvido aquele meu amigo que pregou para mim. Ai, Senhor, não dá mais? Não dá mais. Gente, ó, presta atenção, vamos continuar aqui. Se você quiser ficar de pé, pode ficar, viu? Não é penitência não, pode ficar bem. Ó, gente, 26. 26. Não, 26 a gente já leu, né? 27. 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Verso 30. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Gente, presta atenção no que eu vou ensinar para você. Olha, tem gente que, quando lê essa passagem, pensa que o rico, ele foi para o inferno porque ele era rico. Quem ouviu alguém dizer que o rico foi para o inferno porque era rico? Levanta a mão. Quem ouviu isso lá fora? O rico foi para o inferno porque era rico. O dinheiro vai levar o povo para o inferno. Quem já ouviu isso? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, o problema é amar o dinheiro, tá? E a questão aqui não era a riqueza desse homem. Não. Ele não foi para o Hades, para o inferno, porque ele era rico. Não. Aqui no texto que nós acabamos de ler é revelado porque que ele foi para o inferno. Ele diz assim, ó: meu pai Abraão, vai. Meu pai Abraão, faz só a mímica. Meu pai Abraão, permita que Lázaro apareça para os meus irmãos entre os vivos no mundo natural, porque se Lázaro aparecer dentre os mortos, pode ser que eles acreditem e não venham para esse lugar de tormento que eu estou hoje. Aí Abraão vai e diz: se eles tiverem que acreditar, se eles tiverem que acreditar, que acredite em Moisés e nos profetas. O que é Moisés e os profetas, gente? Moisés estava vivo naquela época? Não. Eram os profetas que estavam vivos naquela época? Não. O que é acreditar em Moisés e nos profetas? Como a nova aliança ainda não existia, o Novo Testamento não existia, Moisés e os profetas é o Antigo Testamento. Moisés é a Torá, é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, tá? Acredite em Moisés. O que é isso? Acredite na Bíblia, acredite na palavra de Deus. Os profetas menores e profetas maiores, está escrito. Ok? São os livros que escreveram os profetas. Então, quando ele diz assim, que eles acreditem em Moisés e nos profetas, ele está dizendo o seguinte: que eles acreditem na palavra de Deus, que eles acreditem no que está escrito. Aí o rico diz assim: não,
quando ele diz não, quando Abraão diz que eles acreditem na palavra de Deus, e ele diz não, ele revela o porquê que ele foi para o inferno. Por que ele foi para o inferno, gente? Quando ele diz não, é porque ele não acreditou. E por não acreditar em Moisés e nos profetas, ele foi para o inferno. Por não acreditar na palavra de Deus, ele foi para o inferno. E naquela hora, o sentimento que ele tinha era: meus irmãos também não vão acreditar na palavra de Deus. Assim como eu não acreditei e vim para o inferno, meus irmãos também não vão acreditar. Quando Abraão fala que eles acreditam em Moisés e nos profetas, o rico diz: não! Quem está entendendo isso, gente? Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, mas não acredita na palavra de Deus. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, mas vive na carnalidade, no mundo, mas vive apegado às vaidades e às coisas temporárias dessa terra. Estão fazendo das coisas, do dinheiro, das coisas passageiras o seu Deus. Não acreditam na palavra de verdade. Conhecem a palavra, mas não acreditam nela. Por conta disso, aquele rico foi para o inferno. E ele revela isso quando Abraão vai falar. Ele diz: não! Talvez você tenha chegado aqui hoje, você seja um frequentador de igreja, talvez você esteja aqui frequentando já faz algum tempo, talvez você até congregue aqui, talvez você até conheça um pouco de Bíblia, porque você está sendo ensinado a palavra de Deus, mas você tenha vivido uma vida de incredulidade, você não tenha caminhado sobre a palavra de Deus de verdade, você tenha vivido só no natural, não tenha caminhado no espiritual, conectado com o coração de Cristo, com a mente de Cristo, em um relacionamento íntimo e sincero com o Pai perfeito que te amou, e te amou de uma tal maneira que deu seu único Filho, que se, tão somente se, você crer, você acreditar, o que aquele rico não fez e não creu e não acreditou, se você crer e você acreditar, você não perecerá, mas terá a vida eterna. É o que está escrito. Aí a pergunta que eu lhe faço hoje é: onde está teu coração? Você é apenas um frequentador de igreja, alguém que vem para uma congregação, ou você é alguém que de verdade, que crê, que exercita a fé, que coloca o teu coração no Senhor, que caminha no espiritual mesmo estando no natural? Comece a pensar agora, onde que está a tua fé? A tua fé está no teu salário que você recebe todo mês, e quando o salário atrasa um dia, atrás 2 dias, você já fica estressado, desesperado. Quando as coisas começam a sair do prumo, a desandar, você já se desequilibra, já fica mal, já desanima, já deixa até de vir para a igreja porque está triste. Por quê? Porque você não tem acreditado em Deus, porque você não tem crido, porque a tua fé está no teu salário, porque a tua fé está na empresa que você trabalha, porque a tua fé está nas coisas, não está em Deus. Porque se a tua fé estiver no Senhor, não importa o que aconteça. Se a tua fé estiver no Senhor de verdade, não importa as circunstâncias, você vai continuar avançando, você vai continuar marchando. 200 carruagens de Faraó atrás, o mar na minha frente, montanhas do lado direito, montanhas do lado esquerdo. Moisés, diga ao povo que marche. Diz o apóstolo Paulo: eu não caminho pela vista, mas eu caminho pela fé. E o povo começou a marchar, porque estava caminhando pela fé. As circunstâncias diziam não, mas eles estavam crendo, decidiram crer, decidiram acreditar, e o mar se abriu, e o povo passou a pé seco. Por quê? Porque creram. Está escrito: se você crer, você verá a glória de Deus. Tudo que pedirdes crendo, recebereis, diz a palavra de Deus.
Eu desafio você a crer a partir de hoje, a exercitar a sua fé, a caminhar em uma vida cristã, não meia boca, não da boca para fora, mas com fé no coração, que Cristo pode voltar a qualquer momento. E quando Ele voltar, entenda, Jesus, quando Ele morreu, Ele foi às regiões baixas da terra, diga catótera. Nós estamos fazendo aqui uma simulação da catótera. Jesus desceu nas regiões baixas da terra, levou o cativo cativeiro. Quem conhece essa passagem, levanta a mão. Abra aí sua Bíblia, abra sua Bíblia. Efésios 4, 7. Diz assim: mas a graça foi dada. Presta atenção. Respira fundo, respira fundo. Deixa a palavra entrar no teu peito. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Depois eu vou tirar um dia só para explicar para você qual é o dom de Cristo. Qual é o dom de Cristo? Vou tirar um dia para falar sobre isso. De novo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Verso 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Por que ele subiu ao alto? Porque ele tinha descido. Por que ele subiu ao alto? Porque ele tinha descido. Então ele desceu. Vamos lá de novo aqui, ó, verso 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Verso 9. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha o que, gente? Descido para onde, gente? As partes mais baixas da terra. Diga uau. Partes mais baixas da terra, qual é o nome? Catótera, diga catótera. Então ele desceu às partes mais baixas da terra. E quem estava lá cativo, preso, condenado, por causa da morte, do pecado, porque havia morrido sem Cristo, porque Cristo ainda não tinha vindo, mas agora Ele veio. Então quando Jesus morre na cruz, Ele vai às partes mais baixas da terra, e Ele leva cativo o cativeiro. Ele pega todos aqueles que estavam lá, mortos, condenados, aprisionados pelo diabo, e Ele toma eles do diabo. Aqueles que morreram em Deus, que se esforçaram para ter uma vida em Deus, Jesus vai lá, pega eles e sobe com eles. Antes Ele desceu as partes mais baixas, agora Ele sobe com eles, levando cativo o cativeiro. E onde eles estão? Abaixo do trono de Deus. Jesus pegou eles, presta atenção, Jesus pegou eles, Jesus subiu com eles, Jesus levou eles estão abaixo do trono de Deus. Quem sabia disso? Levanta a mão. Quem sabia? Se você não sabia, anota. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Diz assim. Capítulo 6, versículo 9. Diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar
as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Uau! Meu Deus! Então eles estão debaixo do trono de Deus. Jesus pegou eles, levou cativo o cativeiro, subiu, eles estão debaixo do trono de Deus, aguardando o grande dia. Virão com o Senhor na segunda vinda, juntamente com a primícia da colheita. Quem já ouviu eu ensinando sobre a primícia da colheita, levanta a mão. Ok, que o termo metafórico no Apocalipse é os 144 mil, que tem uma seita que acha que 144 mil é o número dos que serão salvos. Isso é impossível, né? Porque senão ninguém mais seria salvo, já teria os 144 mil já salvos, né? Mas 144 mil é a primícia da colheita, que eu não vou falar sobre isso hoje. Mas o que eu quero que vocês entendam é: dá-se o homem morrer uma única vez. Esse homem morreu na morte natural, os anjos vêm, segue-se o juízo. Essa pessoa veio para Catótera, ou para o Hades, que é o inferno, ou para o seio de Abraão, que é o Sheol. Escuta o que eu vou te falar. Ela lembra de tudo, continua a memória. Por quê? Porque, imagina, existem 3 julgamentos: tribunal de Cristo, julgamento das nações e juízo final. Imagina você sendo julgado por aquilo que você não lembra. Não faz sentido. Hein? Condenado pelo quê, Senhor? Né? Você vai saber o que você fez. Você vai lembrar. Então Jesus já conta essa história aqui para você entender. Abraão falou: lembra-te. Você lembra de como era lá, como você vivia, como que Lázaro vivia? Você lembra? Ou seja, você vai lembrar. Você não vai escapar da sua consciência. Você vai ter a sua consciência para esse grande dia. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Coloca no telão para mim. Hebreus 9, 27. Aí, ó. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o que, gente? O juízo. O que é a grande questão aqui? Fale para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: se Cristo foi formado em você, é assim, ó. Cristo foi formado em você, está salvo. Cristo não foi formado em você, será disciplinado. A ausência de Cristo em você será condenado. Um outro dia eu vou explicar isso para você. Mas o que é que eu quero que você entenda? Cristo tem que ser formado em você. Você começa aceitando a Jesus como teu Salvador. Pastor, ainda não fiz isso. É o primeiro passo. Você vai ter a oportunidade de fazer isso hoje. Ok? Então você começa recebendo Jesus como teu Salvador. E na tua jornada, você começa a compreender a natureza de Cristo, que precisa ser formada em você. E você vai permitindo e vai se esforçando para que a natureza de Cristo seja formada em você. Cristo em vós. Diga: Cristo em mim. Diga: Cristo em mim é a esperança de vida eterna. Vamos lá. Cristo forma em mim é uma transição
da minha natureza corrompida para a natureza de Cristo, que é a natureza santificada, remida. É a natureza que Deus fez para eu ter, mas o pecado corrompeu. E em Cristo eu tenho uma oportunidade de ser quem Deus me fez para ser. Mas eu vou ter que lutar. É uma luta da carne contra o espírito. E a decisão, qual que é que você toma? Alimentar as obras da carne ou as do espírito? Você tem que tomar uma decisão. Está escrito lá em Deuteronômio. Eu estava conversando com um discípulo esses dias e eu disse: olha, o que te impede de consertar o que precisa ser consertado? Porque lá em Deuteronômio está escrito, o Senhor disse assim: coloco diante de ti a bênção e a maldição. Olha a direção de Deus: escolhe, pois, tu a bênção, cumpre os meus mandamentos, obedece a minha palavra. E aí ele começa a falar dos benefícios que existem por obedecer a palavra de Deus e tudo mais. Só que a escolha, quem vai fazer é você. Deus não vai decidir por você. Diante de você está a bênção e a maldição. O que Deus quer? Que você escolha a bênção. Mas a escolha é tua. Você precisa amadurecer nisto para poder discernir, porque as tuas escolhas, elas definem o teu sucesso ou o teu fracasso, o teu avanço ou o teu retrocesso, a tua vida ou a tua morte, a tua salvação ou a tua condenação. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém ou não amém, gente? Então fica de pé no teu lugar agora, fica de pé. As meninas podem voltar, obrigado.